Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. E o Senhor vai caminhando junto com a gente, né? Vai caminhando junto conosco e dando discernimento, né, da palavra, vai falando ao nosso coração. E é por isso que nós decidimos todos os dias estar aqui com o Senhor, junto com a palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa semana, Senhor, que já vai caminhando aí para uma quinta-feira. Nós somos gratos ao Senhor por cada dia, Jesus. Nós somos gratos por cada momento que o Senhor vai nos dando a oportunidade de estar com o Senhor, de estar com a palavra, de nos dedicarmos um pouquinho mais nesse relacionamento entre nós e o Senhor, entre nós e o Espírito Santo. Nós somos muito gratos, Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado todos os dias, com paz, com saúde, com alegria. Nós temos caminhado, Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Senhor, nesse dia, ministra a nossa vida, edifica um pouco mais o nosso espírito, faça com que nós, cada dia, venhamos crescer mais no Senhor, no conhecimento do Senhor. Assim nós vamos sendo edificados cada dia mais e nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. Muito obrigada, Deus. Fica conosco, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então hoje nós vamos para o dia 4 dessa semana, né? Semana 41, dia 4. Nós vamos ler Mateus 3, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Então nós vamos começar por Mateus capítulo 3. Vamos lá? Diz assim: Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. O profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João: Eu ouço uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem o caminho por onde ele andará. A roupa de João era feita de pelo de camelo, ele usava também um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do campo. O povo de Jerusalém, de todo o Vale do Jordão e de toda a região da Judéia saía ao deserto para ouvir João pregar. E quando eles confessavam os seus pecados, eram batizados no Rio Jordão. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, disse a eles: Filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Não tentem escapar dessa forma pensando: nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até estas pedras em descendentes de Abraão. E o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro, muito maior do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo que nunca vai se apagar e guardará o grão no celeiro. Então Jesus foi da sua casa na Galiléia ao Rio Jordão para ser batizado por João. João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: Deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João batizou. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. Capítulo 3, né, de Mateus, fala então desse início, né, do ministério de João Batista, enquanto ainda Jesus morava em Nazaré, e João Batista já estava então no deserto da Judéia, iniciando esse ministério profético, né, que anunciava então o reino de Deus, que anunciava arrependimento de pecados e que batizava as pessoas
que compreendiam o quanto elas estavam longe de Deus e quanto elas precisavam se arrepender. Vamos lá para Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1 diz assim: aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Preparem um caminho reto e plano para o nosso Deus. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados, como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, ia para os lugares desertos da Judéia para ver e ouvir João, e quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. A roupa de João era tecida pelo pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro. Gafanhotos e mel do campo eram a sua comida. Esta era a sua mensagem: em breve chegará alguém que é muito mais importante do que eu, tanto que não sou digno de abaixar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, descendo sobre ele. Uma voz dos céus dizia: você é meu filho amado, você é minha alegria. Logo depois, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ficou por 40 dias, sozinho, em meio aos animais selvagens. Ali ele foi submetido às tentações de Satanás, e os anjos vieram e cuidaram dele. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo, anunciava ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco remendando as redes. Jesus chamou os dois e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram a Jesus. Jesus e seus companheiros chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado de manhã foram à sinagoga e ali começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Achava-se presente ali um homem possesso de um espírito imundo que começou a gritar: por que o Senhor está nos incomodando, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o espírito imundo: cale-se e saia desse homem. O espírito imundo deu um grito forte, agitou violentamente o homem e saiu dele. O espanto tomou conta de todos e eles começaram a discutir o que tinha acontecido. O que é isto? É um ensinamento novo com autoridade. Imaginem, até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. A notícia a respeito dele espalhou-se rapidamente por toda a região da Galileia. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão e André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama, com febre, e imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou a sua mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir a todos. Quando o sol se pôs, o povo levou os doentes e os endemoniados a Jesus para serem curados. Uma enorme multidão da cidade de Cafarnaum juntou-se do lado de fora da porta. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão perguntando pelo Senhor.
Porém ele respondeu: devemos prosseguir para outros lugares aqui por perto e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Então ele viajava por toda a província da Galileia, pregando nas sinagogas e libertando muito dos poderes dos demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então lhe disse energicamente: vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse para que sirva de testemunho. Deixa eu só marcar aqui, gente, só um minutinho. Mas, enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grandes multidões logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer lugar, tendo de ficar fora, nos lugares desertos. E de toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali. Capítulo 1 de Marcos. Marcos, ele é um dos evangelhos talvez mais sucintos, né? Mais resumidos, sem detalhes que nós temos entre os três sinóticos, né? Que são os Mateus, Lucas e Marcos. São os três evangelhos sinóticos que eles falam, né? Que são todos parecidos, têm as mesmas histórias e informações, só que com a forma de contar um pouquinho diferente. Cada autor, né? Mateus, Lucas e Marcos tem a sua maneira de fazer a narrativa. Então, mas Marcos é o mais simples de todos eles, na sua forma de falar, nos detalhes. Você vê que em um capítulo ele conta várias passagens, né? Várias situações que aconteceram ali entre Jesus e já depois do seu batismo, com a tentação no deserto. Aí ele passa já a entrar no ministério de Jesus, no chamado de alguns discípulos. Então Marcos, ele traz já um grande resumo de todo o ministério de Jesus. Lembrando que Mateus foi discípulo de Jesus, né? Andou diretamente com Jesus, e João também. Agora, Lucas e Marcos, eles não foram discípulos diretos de Jesus, né? Eles ouviam as histórias e por isso fizeram os seus relatos dos evangelhos. Lucas foi discípulo de Paulo e Marcos também andou com Paulo, com Barnabé, com o próprio Pedro, né? E também teve esse contato então com os discípulos diretos de Jesus. Lucas capítulo 3 agora. Lucas capítulo 3, vamos lá, nosso último texto de hoje. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia, e Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes judaicos. Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então João ia de lugar em lugar em ambos os lados do Rio Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se para mostrar que se haviam voltado para Deus e abandonado seus pecados, a fim de serem perdoados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: ouçam, estou ouvindo uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor através do deserto, preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas e endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. João dizia às multidões que vinham para o batismo: filhos de serpente, vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus. É por isso que estão querendo batizar-se. Primeiramente, deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. E não pensem que estão livres porque são da família de Abraão. Isso não basta. Destas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda árvore que não der bom fruto será derrubada e atirada no fogo. A multidão perguntou: o que devemos fazer? Se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não tiver nenhuma.
Quem tiver comida de sobra, dê àquele que está com fome. Até os cobradores de impostos vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Cuidem para que não cobrem mais impostos do que o governo romano exige de vocês. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: Não tomem dinheiro com ameaças nem violência. Não acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Todos estavam esperando que o Messias chegasse em breve e estavam impacientes para saber se João era ele ou não. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior do que a minha. De fato, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de separar a palha do trigo, armazenar o trigo e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. João fazia muitas outras advertências e anunciava a boa nova ao povo. Mas, depois que João repreendeu publicamente Herodes, o tetrarca, governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu próprio irmão, e por muitas outras maldades que ele tinha praticado, Herodes prendeu João na cadeia, acrescentando assim mais esse pecado a todos os outros. Então, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João, e depois que ele foi batizado e estava orando, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse: Você é meu filho muito amado, em você está o meu prazer. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José. O pai de José foi Reli, o pai de Reli foi Matã, o pai de Matã foi Levi, e o pai de Levi foi Melqui. O pai de Melqui foi Janai, o pai de Janai foi José. O pai de José foi Matatias, o pai de Matatias foi Amós. O pai de Amós foi Naum, o pai de Naum foi Esli, o pai de Esli foi Nagai. O pai de Nagai foi Maate, o pai de Maate foi Matatias. O pai de Matatias foi Semei, o pai de Semei foi Joseque. O pai de Joseque foi Jodá. O pai de Jodá foi Joanã. O pai de Joanã foi Ressá. O pai de Ressá foi Zorobabel. O pai de Zorobabel foi Salatiel. O pai de Salatiel foi Neri. O pai de Neri foi Melqui. O pai de Melqui foi Adi. O pai de Adi foi Cossã. O pai de Cossã foi Eumadã. O pai de Eumadã foi Er. O pai de Er foi Josué. O pai de Josué foi Eliezer. O pai de Eliezer foi Jorim. O pai de Jorim foi Matate. O pai de Matate foi Levi. O pai de Levi foi Simeão. O pai de Simeão foi Judá. O pai de Judá foi José. O pai de José foi Jonã. O pai de Jonã foi Eliaquim. O pai de Eliaquim foi Meelá. O pai de Meleá foi Mená. O pai de Mená foi Matatá. O pai de Matatá foi Natã. O pai de Natã foi Davi. O pai de Davi foi Jessé. O pai de Jessé foi Obed. O pai de Obed foi Boaz. O pai de Boaz foi Salá. O pai de Salá foi Nasson. O pai de Nasson foi Aminadab. O pai de Aminadab foi Admim. O pai de Admim foi Arni. O pai de Arni foi Esrom. O pai de Esrom foi Pérez. O pai de Pérez foi Judá. O pai de Judá foi Jacó. O pai de Jacó foi Isaque. O pai de Isaque foi Abraão. O pai de Abraão foi Terá. O pai de Terá foi Naor. O pai de Naor foi Serugue. O pai de Serugue foi Ragal. O pai de Ragal foi Faleque. O pai de Faleque foi Eber. O pai de Eber foi Salá. O pai de Salá foi Cainã. O pai de Cainã foi Arfaxade. O pai de Arfaxade foi Sem. O pai de Sem foi Noé. O pai de Noé foi Lameque. O pai de Lameque foi Metusalém. O pai de Metusalém foi Enoque. O pai de Enoque foi Jared. O pai de Jared foi Maalalel. O pai de Maalalel foi Cainã. O pai de Cainã foi Enos. O pai de Enos foi Sete. O pai de Sete foi Adão. O pai de Adão foi Deus. Gente, capítulo 3
aqui de Lucas, é lindo, né, ver. Ele começa falando sobre a questão do ministério também de João Batista, né, de como João Batista começa o seu ministério, ou como esse ministério de João Batista estava previsto no livro de Isaías. O profeta Isaías então profetizou sobre a vinda, né, desse homem que clamaria no deserto, aplainando, né, já preparando o caminho, a passagem de Jesus, por onde Jesus iniciaria o seu ministério. E aí Lucas conta que Jesus tinha aproximadamente 30 anos aqui, quando ele dá início ao seu ministério, e começa então a relatar, a partir dessa idade de Jesus, começa a relatar então essa grande genealogia, que ao meu ver é perfeita. A galera que está aqui comigo desde o início sabe o quanto eu gosto de genealogia na Bíblia, o quanto isso me chama a atenção e o quanto eu presto atenção então nesses nomes, no que essa sequência representa para nós, no que Deus está tentando nos mostrar, inclusive através de uma genealogia. E a gente então tem o de trás para frente, né, a respeito de Jesus, falando sobre quem era o pai de Jesus, e aí vem falando exatamente toda a linhagem de Jesus até chegar novamente em Deus, que é o pai de toda essa geração, né? Que é o pai de toda a humanidade. E isso é lindo demais porque faz uma relação muito completa, né? Lucas teve todo esse trabalho de buscar, de aferir, né? De buscar realmente o conhecimento de tudo isso que está aqui escrito para nós, para que nós tivéssemos esse relato da genealogia de Jesus por completo. Amém? Então, queria deixar aí para vocês aproveitarem, meditarem um pouco mais, lerem novamente, não pularem essa parte da genealogia, viu? A gente brincou lá no começo da leitura em janeiro que quem pulasse ia perder a bênção, né? Porque a gente tem que aproveitar todo o texto bíblico. Não há nenhum versículo, não há nenhum capítulo dentro da Bíblia que não tenha o seu sentido espiritual e que Deus não esteja querendo falar conosco. Então aproveite para ministrar, deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração um pouquinho mais nesses textos de hoje, que foi Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. Amanhã a gente segue, né, aqui fazendo a nossa leitura, e durante essas quase 3 semanas, se não me engano, a gente vai permanecer nos evangelhos, né? Então, como a gente está lendo em ordem cronológica, é por isso que ele faz essas junções, né, de alguns capítulos no mesmo dia, porque esses capítulos estão falando do mesmo assunto. Então, eles vão fazer esses grupos, né, de textos aí para a gente entender que tanto no livro de Mateus, Lucas, Marcos e João, nós temos os mesmos relatos a respeito das mesmas situações. Ainda que essa leitura que a gente está fazendo com essa apostila, ela é um pouco mais simples. O ano passado a gente fez aí a leitura de forma bem mais cronológica, versículo a versículo mesmo, e aí dá um pouquinho mais de trabalho para a gente ficar realmente buscando, né, os textos, se a gente não estiver com uma Bíblia em total ordem cronológica. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.